Você conhece o macete do GTA San Andreas que ninguém sabe o que ele faz? Ele está em praticamente todas as listas de códigos encontrados em sites ou revistas e geralmente chamando de código desconhecido um novo chat, que no jogo mostra a mensagem código ativado chat activated, como qualquer outro código, mas nada acontece. Recentemente eu descobri o que este código faz e eu fiquei totalmente abalado com isto. Nunca execute este código, pelo amor à sua própria vida. Se você não acredita em mim, tudo bem, mas mesmo assim não teste o código para provar que eu estou mentindo, você vai se arrepender. Isso aconteceu no último final de semana. Eu fiz o código e, como esperado, apareceu a mensagem código ativado, mas sem nenhum efeito aparente. Mas enquanto eu estava andando por Los Santos, eu vi algo estranho em frente ao sol que estava se pondo. Era pequeno, então eu tinha que voar para ver mais de perto. Fiz o código do jetpack e comecei a voar em direção à coisa. Quando eu comecei a chegar perto, meu corpo começou a tremer instintivamente. Subconscientemente, eu estava com medo de alguma coisa, mas eu continuei voando. Comecei a ouvir CJ soluçar e do nada ele começou a tremer. Eu comecei a ficar com medo e decidi desistir. Quando eu pousei o jetpack, CJ ainda estava tremendo e emitindo sons que claramente mostrava que ele estava amedrontado. Quando eu apertei triângulo para largar o jetpack, CJ começou a correr sozinho em direção contrária ao sol. Eu não estava apertando nada, e mesmo que eu tentasse, não tinha mais controle sobre CJ, e ele continuava a correr do sol. Como um diabo de código assustador desse nunca foi descoberto por ninguém. Provavelmente ninguém tinha voado em direção ao sol depois de ter feito este código, eu suponho. Então eu tinha que saber o que aconteceria se eu continuasse a voar em direção àquele objeto. Enquanto eu refletia sobre isso, apareceu uma mensagem na tela dizendo código ativado e CJ cometeu suicídio, como se eu tivesse feito o código do suicídio, mas eu não tinha apertado nada. E o que é mais estranho é que, se você é preso, você recomeça o jogo na delegacia. Se você é morto, você recomeça o jogo no hospital. Mas CJ morreu e foi parar em um lugar totalmente aleatório, no meio do nada. Os controles voltaram e então eu fiz novamente o código do jetpack para voar em direção ao sol e ver se aquela coisa continuava lá. E do mesmo jeito que aconteceu na primeira vez, tudo estava normal até eu começar a chegar perto do objeto. CJ começou a agir de modo que eu nunca vi em qualquer outra circunstância do game. A tela começava a embaçar e desembaçar, como se o jogo estivesse bugado ou como se o videogame não estivesse conseguindo ler a mídia. Meu PS2 começou a fazer uns barulhos anormais, como se estivesse tentando reler a mídia ou recarregar o jogo, o que não me surpreenderia. Sendo franco, eu estava completamente apavorado com isso, mas eu precisava saber o que era. Continuei voando até que fui chegando ao meu objetivo. Quando cheguei perto o bastante para ver o que era, CJ começou a sangrar de um jeito que mais parecia que estava despejando um balde de sangue, o que era totalmente fora dos padrões do jogo, que já é muito violento. CJ ficou ofegante, mas eu continuei. Meu controle começou a vibrar, o que era estranho, uma vez que o meu controle não era original e não tinha esta função, e ia vibrando cada vez mais rápido. Comecei a sentir um cheiro de queimado vindo do meu PS2, e foi aí que eu estava prestes a desligá-lo com medo de estragar meu console, mas percebi que já era tarde demais. CJ pousou o jetpack sozinho, olhou para a tela com uma expressão totalmente depressiva e assustada e começou a chorar, ou algo do tipo. Eu estava convencido a continuar e descobrir o que é que este código faz. Afinal, se o meu videogame já estava queimando, já era tarde demais para desligar ou tentar salvá-lo. Então eu peguei o controle, voltei para o jetpack e continuei voando. Comecei a notar que os gráficos iam ficando mais realistas conforme eu ia avançando. Dava para ver fumaça saindo do fogo produzido pelo jetpack, por exemplo, e até mesmo as texturas do céu, das árvores, os sons de soluço, sangue e movimentos do CJ, tudo ia ficando mais realista. O objeto era uma simples esfera negra, ou pelo menos, foi o que eu consegui ver antes da tela começar a embaçar. Tudo começou a ficar mais realista, o que me assustou.
Quando eu subi na esfera, CJ deu um grito que me fez dar um pulo. Ele gritou como uma garotinha, mas com uma voz masculina. A tela ficou preta e quando voltou, eu juro por tudo que há de mais sagrado, eu vi o interior da casa do meu vizinho, e ouvi a respiração de CJ como se ele estivesse ali, pelo menos foi o que eu percebi. Tudo era realista, nada de gráficos de videogame. CJ estava mais alto que um homem normal e em gráficos realistas, mas eu juro, aquela era a casa do meu vizinho. O videogame e o jogo pifaram por superaquecimento. Fiquei totalmente abalado, mas as dúvidas que me surgiram depois foram muito mais intrigantes. Meu vizinho, o qual viu o interior de sua casa, chegou em casa e pensou que tinha um princípio de incêndio, porque uma das suas salas, exatamente a que eu vi, estava cheia de fumaça. Quando a fumaça se dissipou, ele viu que o carpete estava sujo de sangue um pouco queimado. Meu vizinho acha que o sangue pode ser explicado pela gata de nossa outra vizinha que estava grávida, sumiu, e voltou para casa depois de dar à cria com 2 filhotinhos. O carpete queimado ele acha que pode ter sido um curto-circuito que por sorte não provocou um incêndio. Mas eu desconfio de que não seja nada disso. Será que o fogo era do jetpack do CJ?